Bom, tudo começou, né, em 2008, que eu entrei pela primeira vez na igreja Sara Nossa Terra. Quando era lá de Santa Terezinha, me chamavam para ir, eu fui. Cheguei aí nos arenas, gostei demais, me identifiquei com a igreja. E assim, eu sempre quis ser líder, sempre quis esse negócio de liderança. E até que chegou o convite para mim para o Revisão de Vidas. Só que teve um problema. Quando aconteceu esse convite, meus pais eles não deixaram. Me proibiram de ir para a igreja, falaram que eu não ia mais, me cortaram. E naquele dia, eu fiquei muito triste, que eu tive de sair da igreja. E foi um dia que eu me lembro até hoje que eu chorei muito nesse dia. E eu falei, aí minha mãe não deixou, meus pais não deixaram. Eu falei, cara, então se eu não tô mais na igreja, eu vou viver o mundo, cara. Então eu vou viver o mundo. E assim, foi tudo novo pra mim, né? O mundo, tudo mais. E teve uma vez que os meus amigos começaram a usar drogas perto de mim, assim, numa calçada. E eles deixaram uma latinha assim, né, de lança-perfume na época. Falaram, ó, se você quiser usar, tá aqui. E todo mundo saiu e eu fiquei sozinho. Eu falei, cara, vou experimentar esse negócio. E usei pela primeira vez, né? E caraca, pô, aquela sensação, né, de ilusão e tudo mais. E foi onde eu comecei a me afundar, entendeu? Comecei chegou uma época na minha vida que eu tinha insônia, não conseguia dormir direito, ficava até de madrugada acordado, tudo mais. E aquele vazio tomando conta de mim, né? E chegou uma época que numa dessas insônias, eu fiquei sem dormir e eu liguei o meu computador lá de casa e ouvi um louvor na época. E o Espírito Santo de Deus naquele momento começou a trabalhar no meu coração, me lembrando do Arena, isso passaram 2 anos, né, no mundo, eu comecei a recordar o Arena, galera, alegria, tudo mais, e eu falei, cara, eu tenho que voltar, eu preciso voltar. Me deu aquela saudade, eu preciso voltar. Eu conversei com minha mãe falou, ó, você pode voltar, mas nada de revisão, nada disso. Amém, beleza, tudo certo. E cheguei nos meus amigos, falei, galera, vamos pra igreja e tudo mais e tal. E a galera, uai, vamos lá. Na época já era no PSU, e a gente foi. E foi chegando a data do Revisão de Vidas, meu sonho era ir pro Revisão de Vidas. E eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu quero ir pro Revisão, mãe, deixa eu ir pro Revisão. Ela falou, tá bom, você vai, mas eu não vou te dar o dinheiro. Eu falei, amém, a permissão da senhora eu já consegui, então o resto eu vou dar um jeito. E foi chegando a data do Revisão. Na última semana eu lembro que meu irmão falou, cara, pode ir que eu vou pagar o seu Revisão. E eu, cara, glória a Deus, né? E fui pro Revisão. Foi eu e esses meus amigos, todos eles, eu e mais 7 amigos. E eu lembro que na primeira crise, cara, todo mundo desistiu e a gente era amigo de criança, a gente cresceu junto e todo mundo desistiu na primeira crise. E foi onde eu tive que tomar a decisão. Meu líder me desafiou e ele falou, ó, você vai permanecer, tudo mais, e eu permaneci sozinho. Eu lembro que a equipe era eu e os meus líderes, né? Não tinha ninguém, todo mundo nessa época saiu e eu permaneci. E foi onde eu comecei a ser mais ousado. Depois que eu voltei do Revisão, cara, aquela paixão, Jesus dentro de mim, e eu falei, cara, eu quero abrir célula, levei pro meu líder me autorizou a dar célula, e abri uma célula na minha escola. Essa célula chegou a dar 160 pessoas, né, 160 pessoas, foi uma explosão onde eu cresci no meu ministério, né, e essa paixão tomando conta de mim, e assim, na minha família inteira, né, eu sou o único que sou convertido por enquanto. Chegou um dia que eu tava ouvindo, né, a Rádio Sara Brasil e minha mãe pediu para me tirar, né, tudo mais, rolou uma discussãozinha entre eu e ela e eu tirei, né, respeitando meus pais. E um dia eu acordei com minha mãe ouvindo a Rádio Sara Brasil, né, e eu assustei na hora, tal, fiquei na minha, não falei nada e fui contar ao meu parceiro de Deus na hora. E eu contando meu parceiro de Deus, minha mãe falou, o que é esse dinheiro aí? Eu falei, mãe, é o parceiro de Deus. Ela falou, eu ouvi falar na rádio desse projeto. E por que você nunca me pediu? Por que você nunca falou nada? Eu falei, uai, não seja por isso então amém. E hoje minha mãe é parceira de Deus fiel, né?
Teve um dia, né, que eu fiz uma oferta especial aqui na Terra, na Ceilândia, e eu fiz essa oferta e eu coloquei o nome nessa oferta que era o meu emprego, que seria o meu emprego. E eu fui muito específico com Deus no meu emprego, determinei salário, determinei o lugar e a área, que seria na área que eu estou fazendo minha faculdade hoje. E apareceu uma oportunidade. Na hora que eu vi a vaga, eu mandei o meu currículo sem esperança. Falei, cara, eu acho que eu não vou conseguir, tal, mas eu mandei, não tenho nada a perder, mandei o currículo e me ligaram. Falou, seu currículo está aqui e a gente quer fazer uma entrevista com você. Eu falei, amém, eu vou lá. Fiz a entrevista, cheguei no dia da entrevista, só tinha cara formado, com certificação, e eu falei, meu Deus, cara, eu não tenho nada, só tenho o meu portfólio e tal, tudo mais. E passei na primeira etapa e detalhe que nesse dia eu voltando da entrevista, eu entrei no ônibus, tinha eu e mais 2 pessoas dentro desse ônibus e um cara entrou dentro desse ônibus e ele fez um assalto, só que eu não vi que ele fez um assalto, tava com um fone de ouvido, ouvindo louvor, e eu não vi, e a cobradora pediu para todo mundo descer do ônibus, e eu falei, o ônibus quebrou, o que aconteceu? Falou, não, o ônibus acabou de ser assaltado, eu acho que você foi o único que ele não assaltou, que você estava aí meio de cabeça baixa. Falei, naquele momento eu falei que determinei que Deus estava comigo, Deus era fiel demais e que aquele emprego era meu. Na segunda etapa, eu fui lá, eu fui o único que passei da seleção. Hoje eu estou empregado, graças a Deus. Minha família tem... a cada dia eu vejo assim, Deus agindo na minha família, através dos parceiros de Deus, minha mãe, né? Minha mãe é uma oferta, meus pais são... Minha casa é uma oferta de parceiro de Deus. Eu acredito muito, né, no altar, nesse altar da Ceilândia, cara, que é um altar frutífero mesmo, que a gente vê resultados e que vale a pena a gente ofertar, vale a pena a gente ser fiel a Deus.